Oi pessoal, tudo bem? Olá pessoal, como estão? Esse é um quadro novo do nosso canal do YouTube, Casal Plantarum Visita. O que a gente vai fazer nesse quadro, Harry? Vamos visitar vários lugares interessantes sob o aspecto de jardinagem e mostrar para todos vocês essa experiência que a gente gosta de desfrutar sempre. É importante dizer que todas as viagens deste casal têm segundas intenções botânicas. Então, todas as vezes que a gente sai e vai para algum lugar, tem um jardim no caminho, tem um parque e tem algum lugar com... Algum contato com algum botânico, Um contato com botânico, paisagista, produtor, não é mesmo? Exatamente, a gente não perde a oportunidade quando a gente sai, porque você sabe, a gente não tem tanto tempo disponível assim. É, exatamente. Então, esse canal é pra gente viajar junto sem sair de casa, né? Então vamos lá! Primeiro lugar que a gente vai falar para vocês é de uma ilha que é um jardim. Imagina isso, a ilha inteira é um jardim. É meio que a Disney das plantas, né? É uma ilha pluvial, em outras palavras. Isso, é uma ilha no meio de um lago e chama-se Ilha de Mainau. Ela fica no sul da Alemanha, no Lago de Constanza. Exatamente, é um lugar maravilhoso, é uma ilha de 45 hectares que durante mais de 1000 anos, ou até mais do que isso, no início da era cristã, os romanos já utilizavam esse espaço. Isso foi passando de geração em geração e de objetivos também, né? Exatamente. Não vou entrar muito em detalhes de história, porque isso são informações que a gente pode encontrar aí facilmente mexendo na internet. Mas é importante dizer assim que essa ilha, ela é uma ilha de 45 hectares, que já era utilizada como base estratégica naval pelos romanos, e aí depois ela foi doada para um monastério e depois ela foi adquirida mesmo. Foi uma ilha que foi comprada por um duque alemão e esse duque transformou, junto com os seus jardineiros, a cara da ilha, porque ele queria fazer dessa ilha a sua morada de verão. Ai, chique! Aí então esse duque transformou a cara da ilha e os documentos dessa ilha dão conta de que o que a gente vê hoje na Ilha de Mainau é exatamente o plano diretor que o Grão-Duque e os jardineiros planejaram para ela. Então hoje a gente tem as mesmas situações planejadas por eles, paisagisticamente falando, e é igualzinho hoje, o pessoal mantém, né? Hoje a ilha ela foi doada para o governo alemão e hoje quem mantém é uma sociedade de proteção e de cuidados com a ilha. E ela recebe mais de 1.200.000 visitantes por ano somente durante o período da primavera, que é durante o período que ela está aberta, né? Primavera e início de verão. Isso. Então ela não abre o ano todo, mas ela recebe muito turista e é muito lindo. Realmente é algo para se visitar. Se tiver a oportunidade de viajar para aquela área, aquela região, não pode deixar de conhecê-la. Exatamente. Então assim, como é que a gente chega lá? Nós chegamos de carro. A gente estávamos em viagem de carro, a gente resolveu parar
Primeiro, ninguém entra de carro na ilha, não existe meio de transporte automotivo lá dentro. Então você tem que deixar o seu carro estacionado no continente, atravessar uma ponte imensa e aí você chega na ilha. E chegando lá, tem a bilheteria, você compra o ingresso e tá tendo o Festival da Primavera lá dentro. E aí a gente começa a visitar os lugares, né? E é bem bacana porque o conceito de jardim naquela época é diferente do conceito de jardim que a gente tem hoje. Antigamente, quando não só esse jardim dessa ilha, mas os outros jardins que a gente vê, né, mais antigos, jardins de castelo, eles também tinham a intenção não só de embelezar o lugar, não só de ser um lugar para lazer contemplativo, mas também era o lugar que fornecia alimento, era praticamente uma agricultura de subsistência para as pessoas que moravam ali naquela terra. E na ilha de Mainau não é diferente. Por ser uma ilha, ela até que é muito grande, tem uma mini fazenda lá dentro com criação de animais que existe até hoje, tem um vinhedo que tem lá ainda, né, um processo de produção de vinho, tem a horta, né, que fornece até hoje, inclusive, alimentos para um restaurante que tem na ilha para servir as pessoas. Então é bem interessante porque essas características ainda se mantêm. Fora isso, é claro, tem o castelo, né, que servia de casa de verão pro Duque e a família, tem uma igreja maravilhosa. O monastério ainda está lá? O monastério ainda se encontra lá também. Então tudo isso a gente pode visitar enquanto percorre lá os caminhos da ilha. Os campos de flores, os canteiros, maravilhoso, é imperdível. Exatamente, e assim, é uma explosão de cores, porque a primavera europeia parece que tudo floresce ao mesmo tempo, porque é a chance que as plantas têm de sobrevivência, não é isso? Exatamente. Essa é a diferença do mundo tropical, onde as plantas florescem durante o ano todo, né? Porque não há limitação do clima. Mas lá não, lá tudo acontece na primavera e verão. Então tudo explode em flores de uma forma incrível. Muitas vezes as pessoas vêm aqui e falam, poxa, por que aqui não é tão florido igual lá? Não é justamente porque as flores não ocorrem no mesmo período como lá, né? Então aqui tem a mesma quantidade de flores, mas assim, distribuídas durante o ano todo, o que é o mais interessante, né? Não precisa fechar o jardim durante metade do ano, né? Exatamente. É o que acontece, por exemplo, com o Keukenhof na Holanda, super famoso, todo mundo quer ir para Keukenhof, mas ele fica aberto 3 meses por ano. 4. Exatamente, acho que menos até. Menos até. Então, assim, o período que você pode ver essas coisas bonitas na Europa é muito curto. Então, às vezes as pessoas se encantam, né, com aquilo tudo, com aquelas cores. Ai, mas é tão florido, tão cheio de flores, Mas é uma beleza muito efêmera. Dura só 3, 4 meses por ano. Enquanto aqui no Brasil ou nos países tropicais, a gente tem uma exuberância da flora durante o ano todo. Não diria tanto em cores, porque justamente é diluído com o verde, né, que também é bonito, né, claro. Exato. Mas Mainau tem uma característica que, assim, é uma das joias raras dele, que eles se orgulham muito, é o Arboretum, é a coleção de árvores, principalmente coníferas. Eles contam com mais de 500 espécies de árvores e coníferas, raras inclusive, algumas muito, muito antigas. Eles importaram árvores da China, dos Estados Unidos, principalmente da região da Califórnia. E todas essas espécies estão lá. Na verdade, o grupo de espécies para o clima temperado é muito limitado, né? 500 é um número bastante grande, né? Para os padrões de um clima temperado. Aqui mesmo no Plantário nós temos 1000 espécies, né? Porque o mundo tropical é muito mais diverso, né? Mas eles não conseguem cultivar essas plantas lá, e tudo que eles têm lá nesse bosque, que foi iniciado em 1856, são plantas basicamente coníferas, né? Sim. E fora isso também tem um roseral maravilhoso,
uma coleção de rosas que era da duquesa e das mulheres, né, que passaram por lá. É também uma característica, a gente sempre vê um roseiral muito rico nessas propriedades, porque era meio que um hobby da alta sociedade cultivar rosas, né? Então lá não é diferente, muitas esculturas no meio das rosas, pelo jardim, esculturas com plantas também, tem bastante. Exatamente, essas topiarias, né? E principalmente plantas arbustivas transformadas em arvoretas, né? Uma coisa muito interessante que é muito forte lá na ilha, né? Muitas plantas que são normalmente uma planta prostrada ou mesmo baixa, eles transformam numa arvoreta, vão conduzindo de uma forma que elas ficam parecendo arvoretas, né? Eu achei uma gracinha, porque eu nunca tinha visto aquela planta transformada numa árvore. É uma árvorezinha, por exemplo, as né? fúcsias, né? As fúcsias é uma planta basicamente de vaso aqui, né? Mas lá não, eles transformaram essas fúcsias em arbustos de 2 metros de altura ou mais. Fúcsia é o quê? Brinco de princesa? Exatamente. Então, com o tronco, porque eles conduziram ela dessa forma para que ela atingisse essa rigidez para se perpetuar ou se manter autossustentável, diremos assim. Em pé, com um pequeno tronquinho, um tronquinho bem fininho, e lá em cima a copa sem uma dela, ancoragem, sem nenhuma ancoragem. Sem nenhuma ancoragem, gente, é muito bonitinho. E aí você tem uma copa toda cheia de flores. Então é uma arvorezinha e a copa tá cheia de flores. Eles fazem isso com muitas espécies, é uma coisa interessante. É um trabalho bem meticuloso, né? Você precisa conhecer muito da fisiologia da planta para poder fazer um trabalho bem legal, né? Que mais? Eles têm coleções de vários grupos, mas principalmente de plantas de clima temperado, não é tanto as nossas espécies, né? E então as rododendros, por exemplo, é um grupo bem colecionado lá. Agaves, existem agaves, deve ser uma planta meio tropical, mas tolera um pouco frio, né? Azaleias, enfim, eles têm uma diversidade bastante grande dessas plantas de clima temperado. Fiquei espantada mesmo com a diversidade de plantas que eles têm lá, porque normalmente não tem muita diversidade no jardim europeu, principalmente. A gente vê quase que as mesmas espécies repetidas, né? Em todos os jardins e ao longo do mesmo jardim. A gente vê as espécies repetidas, porque é o que cresce lá, né? Exatamente, é o que tem disponível. E os jardins da Europa eles estão muito ligados entre si. Então, se alguém tem uma novidade, logo passa para o outro, para que cada um aumente a sua diversidade, né? Porque realmente o número de espécies possíveis para se cultivar lá não são muitas, né? Aí em Mainau já é um pouquinho diferente, a gente consegue, conforme a gente vai andando pela ilha e pelo jardim, a gente consegue ver essa diferenciação, eles não repetem muito as plantas, então tem realmente uma diversidade muito grande. Isso é uma característica bem para um jardim de diferente. clima temperado, eu considero um dos mais diversos que eu já vi, né? É lógico que cada região tem a sua particularidade. Um jardim na Península Ibérica já consegue cultivar um grupo de plantas que lá não conseguiria, outras lá na Escandinávia, por exemplo, conseguem cultivar outras coisas que nem lá não é possível. Então é bem variável, mas assim, para a ilha de Mainau, que está dentro de um contexto de um clima mediterrâneo, eu diria, um pouco mediterrâneo, né? Eles já conseguem cultivar um número grande de espécies. Eu ia falar isso porque parece que o clima de lá é diferente. Primeiro que ele está no sul da Alemanha e depois assim, a gente sempre sente uma brisa úmida, né? Exatamente, isso acontece, por exemplo, com o Lago de Garda na Itália, que fica lá no norte, porém tem um clima que eles chamam mediterrâneo. Você consegue cultivar citros, por exemplo, né? Por quê? Porque o ambiente aquático ali cria uma condição que torna as plantas um pouquinho mais tolerantes, ou melhor, que o frio seja menos drástico naquela condição lá dentro da água. E isso é que faz essa diferença. Então é realmente um clima menos frio, menos duro, né? E eles souberam aproveitar muito bem a geografia da ilha. Então nem parece que a gente está subindo morro ou que a gente está se esforçando para andar em determinado lugar.
Eles aproveitaram muito bem para fazer os caminhos. Tem nos morros mesmo algumas construções que são cascatas em escada, onde tem planta do lado, e isso tudo é muito bem aproveitado. O paisagismo é realmente maravilhoso. O paisagismo, eu diria também que a jardinagem lá, porque isso é um trabalho do jardineiro, né? E os alemães são jardineiros exímios, né? E são realmente artesãos do cultivo das plantas, né? E isso faz uma diferença quando você tem um ambiente em que tem espaço disponível, por exemplo, porque não é comum nos jardins botânicos do resto da Europa, que estão sempre dentro da cidade com espaços bastante restritos, né? E na sua opinião, fácil ou difícil de manter um jardim daquele? Se você fosse jardineiro trabalhando lá, olha só, eu sou muito favorável ao estilo bem solto, o estilo bem inglês que a gente chama, né? Igual ao nosso aqui. Mas lá tinha um pouco disso, porque não, com certeza, a gente consegue perceber sim. meio que uma baguncinha, né? Uma tipo bagunça organizada. Tipo o jardim da vovó. Tipo o jardim da avó, que ela vai botando ele tem essa particularidade dessa topiaria, desse artesanato aí de plantas, que é um negócio mais trabalhoso. Provavelmente é um grupo de pessoas que se dedica, provavelmente até voluntários que faz isso, né? Porque eu sempre acho que o jardim tem que ser solto, nada de topiaria, tem que ser manutenção fácil. Isso a gente aprendeu aqui durante esses 30 anos aí quase, como ter um jardim fácil de manter, né? Hoje em dia tudo é difícil, né? A manutenção. Eu percebo em alguns jardins da Europa mais antigos que já não estão conseguindo mais ter gente para fazer aquela manutenção mais fina que se fazia no passado. Principalmente porque lá está sendo proibido o uso de alguns herbicidas, né? Que faziam esse trabalho de eliminar plantas daninhas, né? E aí quando você não tem um herbicida desse, você começa a ter que usar mão de obra, e aí não vence realmente. Então eu vi mesmo na Alemanha, no outro jardim, as pessoas abandonando áreas do jardim, deixando gramado, porque eles já não conseguiam mais cultivar essas plantas anuais devido à grande proliferação de plantas daninhas, né? Plantas daninhas perenes, principalmente as cavalinhas, né? Que é muito bem lá. Aqui nós temos a tiririca, lá eles têm a cavalinha, que eu acho que é pior do que a tiririca. Pior do que a tiririca, a cavalinha? Eu acho que sim, ela vai muito bem, e aí é só na mão mesmo. Aí eu vi os caras lá, voluntários arrancando aquilo, inútil. Com a mão, a gente viu, tipo um mutirão tirando com a mão. E não adianta, né? Não ela vai nascer chance, outra não. vez. Eu acho que é um jardim que vale a pena visitar se alguém tiver a oportunidade de viajar para lá. Tá? Também acho. Vale a visita, fica a dica, quem puder. Lago de Constanza, no sul da Alemanha, ilha de Mainau. Valeu! E se você gostou do vídeo, se vocês quiserem mais dica de viagem, mais dica de onde visitar, comenta aí nos comentários, dá um joinha aí pra gente. Vamos levantar esse canal, pessoal, que tem muita coisa boa vindo por aí.